Bom dia. Bom dia, Tati, Isabel, Valéria. Jaqueline Macedo, Luana, Cleane, bom dia a todos. Rômulo Maurício, Jaqueline, Patrícia, Juana, seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Eu estou aguardando mais pessoas entrarem. Seu Aristeu, bom dia. Saudades, seu Aristeu. Sinara Rocha. Rômulo Maurício. Maria Mateuso, bem, meus irmãos, bom dia a todos. Meu nome é Adassa, hoje eu estarei aqui juntamente com a colaboração de todos vocês, realizando o Evangelho aqui do Lex, nessa segunda-feira, 1º de junho. Eu espero e conto com a participação e a vibração de todos vocês aí do outro lado. Hoje, já adiantando o capítulo que a gente vai ver hoje, é o capítulo 1º e tem 11. Então, quem tiver o Evangelho pode ir localizando esse capítulo. E eu passo já, para que a gente não perca muito tempo, para a nossa prece inicial. Então eu peço a todos vocês que busquem aí nas suas casas ou no trabalho, aqueles que não puderam se isolar, estão trabalhando, mas que possam nesse momento relaxar. Quem se sentir mais à vontade para poder conseguir se concentrar, feche os olhos. Mas vamos mentalizar Jesus Cristo com toda a sua glória, todo o seu esplendor. Mestre amado Jesus, nesta segunda-feira, 1º de junho, nós estamos aqui reunidos para o estudo do Teu Evangelho, das Tuas palavras. Pai, nesse momento eu coloco o meu espírito tão pequeno e tão enfermo diante de Ti, para que possa usar da minha voz concedida por Deus, para que ela sirva para levar a Tua palavra a todos os que estão acompanhando esse Evangelho, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que buscam a luz durante esses momentos trevosos. Auxilia-nos, Pai, em nossa caminhada, que a Tua espiritualidade amiga nos auxilie durante esse Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, vou desligar, eu vou diminuir aqui um pouquinho o volume desse som para poder auxiliar na concentração. Então, nós iremos fazer a leitura do capítulo 1º, tem 11 do Evangelho.
a mensagem ela inicia: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Essa mensagem foi psicografada pelo Espírito Erasto, discípulo de Paulo, em Paris, no ano de 1863. Bem, meus irmãos, esse espírito, Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, que era o seu verdadeiro nome, mais conhecido como Santo Agostinho de Hipona, ele foi um bispo, cristão, e trouxe enormes contribuições durante a sua encarnação, como Aurélio Agostinho, para a teologia, para a filosofia, principalmente para a filosofia cristã. Tanto que até hoje os seus ensinamentos, eles são repassados na doutrina cristã, no estudo da filosofia, no estudo do direito. Nós vemos os conceitos de Santo Agostinho aí perpetuarem. Santo Agostinho, ele nasceu em 354 depois de Cristo. Ele fez parte de um período conhecido como período patrístico da filosofia. E o que era esse período patrístico, resumidamente, O cristianismo, mesmo ele tendo sido promulgado como a religião oficial de Roma, os cristãos ainda sofriam muitas perseguições naquela época, até porque boa parte da Europa ainda não tinha se convertido ao cristianismo. Ainda as doutrinas pagãs eram muito presentes no Império Romano. Então, os primeiros padres que surgiram, eles tinham esse papel de defender o cristianismo. E como a igreja, naquela época, era detentora de muita riqueza, o conhecimento ficava ali para os padres que aprendiam nos grandes mosteiros a parte científica e filosófica. Então, coube a esses primeiros padres, que foram considerados pais da Igreja Católica, formularem todo o princípio do pensamento cristão, que daria a origem ao que a gente conhece hoje em dia pela Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho, ele publicou mais de 200 obras.
durante a sua reencarnação. E muitas dessas obras foram perdidas no tempo, né? Ninguém sabe se foi acidentalmente ou se foi propositalmente, mas muitas de suas obras se perderam no tempo. Mas aqui o que a gente destaca é que Santo Agostinho, ele era grande defensor do livre-arbítrio como forma de se livrar do mal. Ele já propagava em suas mensagens ideais essa mensagem do livre-arbítrio, do uso consciente do livre-arbítrio para se libertar do mal e seguir o caminho do bem. Santo Agostinho também propunha uma fusão entre a fé e a razão, que a fé ela tinha que seguir a razão, andarem lado a lado, né? Então, o que a gente conhece hoje em dia no Espiritismo sobre fé raciocinada. E é interessante, meus irmãos, que no capítulo 6 do livro de Santo Agostinho, capítulo 6 do livro de Confissões, ele questiona a Deus em um diálogo íntimo com Deus que será se ele viveu em outra vida? Será que ele já foi alguém antes dessa vida? Então, ou seja, lá há 354 anos depois de Cristo, muito antes do Espiritismo ter surgido, ele já fazia esses questionamentos sobre a reencarnação. O Espírito Gerasto, ele até nos chama aqui a atenção no Evangelho, que a gente acabou de ler, que ele diz que após a morte da sua mãe, Santo Agostinho era filho de Santa Mônica, ele diz que está convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera da vida futura. Então ele já tinha esses questionamentos a respeito da vida futura, da vida no plano espiritual. Muitos filósofos acreditam que pode ser que ele tenha adentrado mais nesse método da reencarnação nas suas obras ou não, porque a igreja naquela época tinha muitos dogmas e muitas das suas obras se perderam, né, durante aí toda essa formação do cristianismo. Uma das obras também, essas 200 obras publicadas por Santo Agostinho, uma que nos chama muita atenção é a Cidade de Deus, em que ele divide essa obra em dois livros, o livro 1 e o livro 2. No livro 1, que é a Cidade dos Homens, ele fala muito do mundo terreno. E na Cidade de Deus ele já traz ideias do mundo espiritual. Então, no primeiro livro, ele combate muito ao paganismo, à vida mundana, aos prazeres os prazeres terrenos. E já na Cidade de Deus, ele defende que há homens que põem de lado os prazeres terrenos e se dedicam às verdades eternas de Deus, reveladas na fé cristã. Então, essa cidade, né, que a gente no Espiritismo interpreta como o mundo espiritual, é onde a gente vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E ao final ele conclui que a cidade, apesar de todos os esforços da cidade dos homens, a cidade de Deus triunfa no final. Então vamos passar um pouco sobre a conversão ao cristianismo. Santo Agostinho, como eu disse anteriormente, ele era filho de Mônica, né, que foi posteriormente canonizada como Santa Mônica. E essa mãe zelosa e cristã dedicada sempre tentou trazer o filho para a doutrina cristã. Mas Santo Agostinho, ele nem sempre seguiu os passos da mãe, né? Durante 30 anos ele diz que estava perdido. Então, durante a adolescência, ele se encanta ali pela filosofia de Cícero, ele se associa a doutrinas pagãs, que a gente não vai adentrar muito, porque não é o mérito desse evangelho, mas ele revela no seu livro Confissões que ele se dedicava à vida mundana e à devassidão. Mas ele tinha o coração inquieto, porque ele buscava uma felicidade nesses prazeres da terra. E uma felicidade que ele nunca encontraria, porque ele mesmo diz que só foi possível encontrar essa felicidade em Cristo. E é interessante, meus irmãos, que muitos de nós
também sentimos esse vazio dentro dos nossos corações. Todos nós buscamos a felicidade, né? Então, independente da idade, do sexo, da posição econômica, todos nós buscamos a felicidade. Só que nós buscamos de forma equivocada. A gente busca nos bens terrenos, a gente diz que busca estabilidade financeira, mas na verdade a gente quer ostentação. A gente diz que busca uma vida conjugal tranquila, mas na verdade muitas pessoas se dedicam a uma vida com vários parceiros ou se associam em casamentos por interesse, sem atender os chamados do coração. Então, Santo Agostinho, ele se aproxima muito do que a gente sente, né? E aqui na mensagem de Erasto, ele diz que Santo Agostinho também teve o seu caminho de Damasco, como Paulo de Tarso. E como é que foi esse momento, esse encontro com Cristo? Ele já tinha contato com o cristianismo por conta da sua mãe, porque ele tinha um amigo que era o padre Ambrósio, que falava muito do cristianismo, mas ele nunca tinha se convencido. Até o momento em que ele diz que escuta uma voz que diz, pega e lê, pega e lê. E nesse momento ele fala de forma muito poética e muito filosófica em seu livro Confissões, né? Ele pega a Bíblia e ele abre diretamente na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo de Tarso, né? Aos Romanos, que essa carta ela dizia: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, que é para ele o caminho de Damasco, ele diz que sente liberto da cegueira espiritual que ele tinha, que ele se vê liberto da surdez, que não atendia aos chamados de Cristo. E nesse momento, esse espírito, ele muda completamente a sua vida, ele muda completamente os seus hábitos. É aquilo que a gente fala muito aqui sobre a questão da reforma íntima. A gente escuta muito isso no Espiritismo. E é interessante, quando a gente fala de reforma íntima, parece algo muito distante. Ou que essas características da bondade só são características em que a gente vai encontrar em espíritos mais evoluídos que vêm à Terra em missão. Mas vejamos o exemplo de Santo Agostinho, que era um espírito que se dizia pagão, que se dizia entregue à vida mundana, mas que ao ser tocado por Cristo, ao ser chamado por Cristo, e que todos nós somos chamados por Cristo, diariamente ele muda completamente seu estilo de vida, sua forma de viver, através da reforma íntima. Então ele passa a ter a caridade como seu lema. Ele fala bastante sobre caridade e humildade. Apesar da gente ver retratos de Santo Agostinho todo pomposo, com anéis, com aquelas túnicas dos padres mais antigos, na verdade os historiadores dizem que aquilo não retrata Santo Agostinho, que na verdade ele era um espírito extremamente humilde. E é interessante como ele pratica essa reforma íntima. Aqui no Livro dos Espíritos, ele fala, na questão 219, Kardec questiona como a gente pode se melhorar nesta vida, vejam bem, como a gente não pode ficar adiante para sempre, e resistir aos arrastamentos do mal. E ele é muito categórico em dizer, conhece-te a ti mesmo. E aí ele ainda traz a receita do bolo, né? Ele diz assim, fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Então ele dizia que todo dia, né, ao final do dia, ao final de sua jornada, ele interrogava a sua consciência sobre as suas atitudes, se ele tinha sido omisso em alguma atitude, se ele tinha errado em alguma atitude, se ele tinha magoado alguém. Ele, até o Osni, que foi nosso monitor no EJI 2, ele sempre dizia pra gente pegar um caderninho e escrevendo no final do dia aqueles nossos pensamentos, aquilo que a gente tinha feito, para poder ir comparando ao longo
do tempo, né? E Santo Agostinho, ele até adentra mais, ele questiona se nós desencarnássemos hoje, será que a gente deixaria para trás brigas, mágoas, ressentimentos? Qual seria a obra que nós deixaríamos para trás? Aí ele diz que as nossas respostas a essas indagações serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar, que é preciso trabalhar. E aí ele ainda complementa aqui nessa comentário dessa questão que a gente trabalha todos os dias para poder garantir o descanso na velhice. E muitas vezes, todos nós, independente do cargo e posição, durante o nosso trabalho a gente se vê muitas vezes compelidos em nosso orgulho, a gente lidar com outras pessoas. Então muitas vezes a gente silencia diante de ofensas, a gente diz, né, que engole uns sapos, porque a gente sabe da necessidade que temos do salário ao final do mês, e que essa mesma dedicação e resignação que a gente tem para o trabalho profissional, a gente precisa também empregar no trabalho do bem, na nossa reforma íntima, né? Na Santo Agostinho, ele, na passagem do mal e o remédio que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele participa dessa mensagem, ele reforça que a fé é o remédio seguro ao sofrimento. Bem, meus irmãos, a gente está com o tempo quase estourando, mas eu gostaria de ler essa nota de Kardec, né, ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu acho que vai engrandecer bastante esse nosso Evangelho de hoje. Ele diz assim, lá na nota dessa mensagem que a gente acabou de ler: será que Santo Agostinho veio demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias se lhe revelaram, o verdadeiro sentido de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentou nos espíritos em cubos e sucubos e no anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se mostra em toda a sua pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando na atualidade outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, de forma bem resumida, Kardec nos orienta que esse espírito ele não veio romper com aquilo que ele professou em sua última encarnação como Aurélio Agostinho, como Santo Agostinho, mas que quando ele estava na Terra, por conta das limitações que nós temos, que nosso espírito tem por estar preso à matéria, ele não conseguia enxergar muitas coisas que ele pôde enxergar após a morte, né? Após o desenlace do espírito da carne, onde ele realmente, a vida espiritual que ele tanto estudava, se mostrou para ele transparente. E com essa nova visão sobre a vida no mundo espiritual, sobre a vida futura, ele pôde sim complementar e reformular muitos de seus pensamentos. E ele se tornou um dos grandes divulgadores da doutrina espírita e vem auxiliando todo esse movimento espírita com a sua luz, com o seu conhecimento. A gente encontra a mensagem de Santo Agostinho nas obras básicas. Aqui no Evangelho a gente encontra as mensagens dele no Mal e o Remédio, no Duelo, no capítulo que fala sobre a eficácia da prece. Nós encontramos as suas contribuições
no Livro dos Espíritos e também nos livros dos médios. E a obra não para, meus irmãos, a obra nunca para. Santo Agostinho está sempre aí nos auxiliando, sempre evoluindo, porque esse é o caminho de todos nós, a evolução, a eterna evolução. Então, eu queria continuar falando mais sobre esse assunto, mas a gente já está extrapolando o nosso horário. Eu confesso assim que esse evangelho de hoje para mim foi muito especial, porque eu me senti pesquisando a vida desse ser de luz, né? Desse exímio cristão. A gente é tocado por suas mensagens, por sua história de vida. E se eu pudesse, eu ficaria aqui mais tempo falando sobre ele, inspirando também todos que estão aí do outro lado. Mas a gente precisa encerrar. Então eu queria muito agradecer a todos os que estiveram presentes durante essa live, aqueles que gostaram. Eu peço que compartilhem para poder ajudar a gente a divulgar esse trabalho aqui do Evangelho. Os que vão ver depois também, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores do Lar Espírita Casa do Samaritano. Então eu vou passar a prece final. Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, por esse momento único em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos foi dada de estar estudando e conhecendo, desvendando essa doutrina dos Espíritos. Pai, nós te rogamos que assim como foi feito com Santo Agostinho, que o Senhor nos auxilia a tirar de nós a cegueira que nos cega diante da fé na vida futura, da dedicação, que a gente possa mudar realmente, possamos praticar a reforma íntima, que nós passemos a buscar a felicidade em Ti, em Tuas palavras, na prática do bem e do cristianismo. Toca, Senhor, os nossos corações, porque uma vez tocados por Teu amor, nossos corações irão se expandir e refletirão sobre aqueles que estão próximos de nós e aqueles ao qual nós amamos. Obrigado, Mestre amado Jesus, que assim seja. Então, gente, um abraço a todos. Eu encerro essa live desejando que esse mês de junho seja repleto de coisas boas e maravilhosas em nossas vidas. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.